O número de candidatos à doação de sangue durante a chamada Semana Nacional do Doador na Bahia caiu em relação ao ano passado. Só para se ter uma ideia, agora em 2022, pouco mais de 4.400 candidatos se apresentaram para a doação, enquanto que no ano passado foram mais de 5.300 aqueles que se apresentaram para fazer doação de sangue, o que representa uma queda de pelo menos 20%. Com expectativas do aumento de demanda nos hospitais, bem como a diminuição de candidatos à doação de sangue neste final de ano, a Hemoba ampliou o horário de funcionamento. E quem conversa conosco sobre o cenário atual é a assistente social e coordenadora da Hemorrede da Hemoba. Hemoba, que é a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia. Yara Matos, um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, Yara. Tudo bom? Tudo bem, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Ernesto. Agradeço em nome da Fundação Hemoba e pessoalmente também a vocês pelo convite. Quero agradecer desde já, a Tarde FM pela parceria, aos ouvintes também do programa Isso é Bahia. E Ernesto, que é um grande parceiro da Fundação Hemoba, junto com a Associação Baiana de Imprensa, já vem acompanhando o trabalho da Fundação Hemoba. Você também, que é doador também da Hemoba. E assim, a toda a equipe da Tarde FM. Prazer todo nosso, Yara. E eu percebo que vira e mexe a gente toca nesse assunto, porque não é raro a Hemoba se deparar com um déficit de quantidades, de bolsas de sangue, de doadores de sangue. E sempre fazendo campanhas para mobilizar novos doadores. Agora, fim de ano, historicamente é um período crítico, não é? Exatamente. Como é que está o cenário atual? Bom, o cenário atual, infelizmente, no mês de novembro, que é inclusive o mês onde comemoramos a Semana do Doador, o Dia do Doador de Sangue Nacional no Brasil, é o dia 25 de novembro. E este ano, por incrível que pareça, é histórico, tivemos um decréscimo de 20%, comparando com o ano passado, que ainda estávamos vivenciando, ainda um período muito forte do Covid, mas nos anos anteriores nós tínhamos um aumento de 50% de toda a nossa produtividade apenas em uma semana de comemoração. Que tinha uma mobilização especial. Uma mobilização especial, os doadores fidelizados, que já fazem doação mais de 2 vezes por ano, eles já procuravam a Fundação Hemoba de forma voluntária para prestigiar mesmo esse dia durante a semana. E esse ano foi muito atípico, pela questão do Covid também, porque justamente durante o mês de novembro já começamos a perceber uma mudança também de cenário, já com o retorno de algumas novas variantes do Covid. Então a população já começou também a mudar o comportamento. Agora, além disso, teve a questão da Copa também, Então foi um cenário muito diferente. A Copa sempre foi comemorada durante o mês de junho e esse ano foi novembro, período também já começando um pouco já o verão, a volta do comércio também. Então, tudo isso trouxe uma mudança. Agora, tudo bem, Covid, pandemia, agora período de Copa, mas o que mais você percebe que contribui para essa dificuldade de conseguir novos doadores e que precisa ser desmistificado? Porque doar sangue, além de ser um ato super solidário, não faz mal a ninguém, não é verdade? Você se recupera praticamente na mesma hora, não é? Doa o sangue, come ali um biscoitinho, um docinho depois e tal, para recuperar a glicose, não é? Glicose, hidratação. Exato. E segue a vida. Sim, sim. Qual é a grande dificuldade, hein, Yara? Existem várias questões. Tem um processo histórico mesmo no Brasil. Nós fomos um país que não vivenciamos grandes guerras, como na Europa, se você for fazer uma comparação. Os países europeus, os doadores, as pessoas fazem doação de sangue como se fosse um hábito normal, uma coisa que faz parte já da cultura. De 2 em 2 meses, os homens fazem doações, as mulheres de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. É algo que já é natural, porque eles foram acostumados, durante o período da Primeira e Segunda Guerra Mundial, a fazer as doações de sangue para os soldados, os familiares que estavam naquela situação. No Brasil, como não vivenciamos isso, então a população, o povo brasileiro, ele é solidário, certo? Só que a doação de sangue, Jefferson e Ernesto, é algo que você precisa sair da sua casa ou do seu trabalho, você vai para casa, é um tipo de doação totalmente diferente de você doar uma roupa.
um dinheiro, um recurso, uma cesta básica. Primeiro porque você vai ter que se deslocar, ir para aquele local, passar 3, 4 horas. E aí, no aspecto educativo, cultural, político também, porque a gente precisa passar essa informação em relação à educação em saúde, inserir mais ações de educação em saúde, tanto nas escolas, no ensino básico, nas universidades. Nós temos alguns projetos que o objetivo é chegar até esses segmentos, né, empresas, para tentar realmente disseminar a cultura da doação de sangue no povo brasileiro como um ato de fidelidade, ou seja, um ato contínuo. Né? O exame de 2 em 2 meses as pessoas vão lá, fazem sua doação, mas infelizmente não é isso que acontece. Né? Nós temos um percentual de doador hoje no nosso banco de dados bastante significativo em relação a outros estados, principalmente no Nordeste, mas ainda precisamos de um aumento, né, maior, né? É o aumento mesmo de pessoas que possam doar de forma repetida. Você falou que teve uma redução esse ano do número de doadores. Isso tem alguma relação com o negacionismo, com a desconfiança em relação à ciência, porque você vai ali de alguma maneira conectar teu sangue com uma máquina, né? Como é que a gente explica essa doação? Tem alguma relação com o negacionismo? Com a queda, por exemplo, da cobertura vacinal, a gente vê menos de 50% de cobertura vacinal da polio, quando precisava ter 95%. Tem relação a essas coisas? Tem sim, tem. Inclusive, isso é um dos aspectos em relação à pergunta que o Jefferson fez em relação à questão cultural e comportamental. As pessoas não doam sangue porque tem medo, não sabe para onde esse sangue vai, como ele é processado. Ele doa para alguém, ele não tem a certeza se realmente esse sangue ele vai ser, de fato, processado e transfundido para um paciente. Então, muita gente não doa sangue realmente por negacionismo, medo, né? Com medo, por mitos, porque acha que se doar uma vez vai ter que doar sempre, porque o sangue engrossa, porque a pele vai empolar. Tem medo, inclusive, de fazer a doação, porque tem medo, acha que tem algum tipo de doença, e no momento da doação vai ser diagnosticada alguma doença e fica com aquele receio. Porque a doação de sangue, ela requer da pessoa, do candidato, que ele esteja bem de saúde, ele tenha um comportamento em relação à questão... Carteirinha de doador é um atestado de saúde plena, né? Inclusive, ele recebe, não é? Exames feitos sobre o sangue dele, né? Sobre o sangue dele. São exames sorológicos, né? Como a identificação de algumas doenças sexualmente transmissíveis, né? A HIV, hepatite, sífilis. Além, também é feito um exame de hematócrito para identificar se essa pessoa, antes mesmo de fazer a doação, se ela está com hemoglobina compatível para poder fazer a doação. Agora, tem o doador eventual, né, que às vezes atende um pedido de socorro, vai lá e doa o sangue. Tem o doador regular, que é quem garante, na verdade, a estabilidade aí dos estoques de sangue e dos hemoderivados também, dos derivados de sangue, né? Quantos doadores regulares a gente tem hoje na Bahia e qual seria o número ideal para a gente não ter que se desesperar para pedir sangue para os amigos, quando alguém está em apuros? Bom, em números absolutos, né, a Fundação Hemob, ela consegue, em todo o estado da Bahia, coletar em média 11 mil a 12 mil bolsas, certo? E aí o nosso grande objetivo é um incremento... Isso durante que período? Todos os meses, né? Regularmente. Todos os meses, Durante os períodos sazonais, que consideramos que é aquele de baixa procura, existe a necessidade da elaboração de algumas campanhas, como Carnaval, São João, aí aumenta. Dezembro. Então, aumenta um pouco esse quantitativo. O nosso cenário ideal seria um aumento de mais 30%, para a Bahia ela começar a trabalhar já com estoque totalmente seguro. O nosso estoque de emergência e urgência, ele é seguro, certo? O que precisamos é de uma continuidade de doação para que não haja necessidade de campanhas. Esse é o nosso objetivo. Agora, em relação a percentual, Ernesto, hoje nós temos em algumas localidades na cidade de Salvador, em região metropolitana, que nós temos um quantitativo de doadores fidelizados, chegando até a 70%. Aqui, por exemplo, na região da Avenida Tancredo Neves, né, próximo a vocês, nessa região do shopping que tem próximo aqui, já estamos há 12 anos com a parceria com o shopping e as pessoas que residem e trabalham nessa região aqui, eles já fazem a doação de forma repetida, então alcançamos aqui um percentual de 75% de doadores fidelizados. De uma forma muito geral, em Salvador, na região metropolitana, nós estamos em média com 45% de doadores regulares,
dentre esses, tem 30% ou 35% são doadores de reposição, que são aquelas pessoas que fazem doação para pessoas que estão internadas. E, às vezes, isso oscila de um mês para outro, certo? É importante também chamar a atenção que hoje o estado da Bahia, ele vem crescendo muito com a questão da saúde interiorizada, ou seja, as ampliações e criação das tanto UPAs municipais como UPAs estaduais e também as policlínicas. Ou seja, os serviços de alta complexidade, eles também estão chegando no interior do estado e requer também no tratamento de algumas doenças uma demanda nova. E é importante que também... É bom, né? É um bom problema. A rede própria está expandindo. Com certeza. Né? Você tem estados na Bahia que são praticamente 800, 700 quilômetros para você chegar até a capital. Então, você tem um paciente que vai ficar num transporte de TFD para chegar até Salvador. Importante era agora, ainda mais nesse fim de ano que certamente aumenta a demanda e tal, que a gente esclareça quem é que pode doar. Inclusive a Imoba agora está estendendo o horário, não é, para receber esses doadores nesse final de ano. Qual é esse horário? Quem é que pode doar? Quanto tempo costuma durar esse ato da doação de sangue? Quanto de sangue que costuma ser doado em cada sessão de doação, digamos assim? Por favor. Bom, para doar existem critérios básicos, né? A pessoa pode ter entre 16 e 18 anos, se for menor de idade, tem que ir acompanhado, autorização dos pais, né? Os responsáveis legais, levar o documento de identidade, estar bem de saúde, não ter perdido noite no dia anterior. Mínimo de quantos pesos, de quantos quilos? 50 quilos. 50 a partir quilos, de 50 quilos pode doar. Okay. É importante que a pessoa, após a doação, não faça nenhum tipo de atividade com o braço, né? A região que fez a doação, estar bem de saúde. Por que a gente não faz uma triagem antes? Porque tem uma equipe para poder fazer essa triagem com o doador para verificar se de fato ele tem condições. Algumas pessoas fazem umas perguntas muito básicas, assim, eu sou hipertenso, eu posso doar? Depende da medicação que esse doador ele usa, se é uma hipertensão mais emocional ou uma medicação mais... Costuma-se se fazer uma triagem na hora, não é? Clínica, exatamente. Mas antes da doação, para saber se aquele candidato de fato pode doar. Isso. Quanto de sangue que costuma ser doado? Em média, um total máximo de 460, 470 ml, depende do peso do doador. No momento da triagem, o médico ele vai pesar o doador e ele vai identificar na ficha quantos ml, geralmente entre 450 a 470 ml de sangue, e aí ele vai se hidratar posteriormente, e dentro de algumas horas o organismo recompõe normalmente, e ele tem que se hidratar e tudo segue normalmente. Hoje, onde que pode ser feita essa doação de sangue? Pronto, aqui em Salvador, nós contamos hoje com 5 unidades de coleta. O Hemocentro Coordenador fica na Avenida Vasco da Gama, próximo ao Hospital Geral do Estado. Mais 4 unidades de coleta em hospitais como Ana Nery, Osídio, no Hospital Santo Antônio, Hospital do Subúrbio. E, recentemente, inauguramos uma unidade nova no Hospital Geral Roberto Santos, certo? É uma unidade que, na próxima semana, estaremos também lançando uma campanha de Natal. E contamos também com uma unidade na região metropolitana de Salvador, no Hospital Geral de Camaçari, e também mais 21 unidades de coleta em todo o interior do estado da Bahia, representando cada macro-região de saúde, certo? Região Nordeste, região Leste, como algumas em Jequié, Valença, Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana, Alagoinhas. Basta acessar o site da Imoba para o doador verificar quais são as informações. Como o Ernesto citou aí, o Hemóvel, não é isso? Isso. Contamos também com mais 3 unidades móveis, né, que são unidades que percorrem a cidade de Salvador e região metropolitana. Uma perguntinha saideira aqui, Jefferson. Quem está nos ouvindo agora e se animar para fazer uma doação, pode também aproveitar e se cadastrar na rede de doadores de medula óssea também, não é? Sim, sim. A Fundação Imoba também é responsável pelo cadastro nacional, né? Eu mesmo faço parte da rede. Isso, para se candidatar como doador de medula óssea. Explica para quem é leigo, que doação de medula óssea é essa? Bom, o cadastro ele é simples, o doador ele preenche uma ficha, é coletado 5 ml de sangue. Esse exame ele é necessário para fazer uma avaliação de um exame de histocompatibilidade, verificar como se fosse assim a sua genética, um mapeamento.
Esses dados eles vão ficar, né, guardados, armazenados em um cadastro nacional, e aqueles pacientes que foram diagnosticados com algum tipo de doença do sangue que precise de um transplante de medula, então vai ser casado esses dados cadastrais para identificar paciente com doador, a compatibilidade. Importante também informar que o nosso cadastro ele é o terceiro maior do mundo, primeiro lugar Estados Unidos, segundo a Alemanha, terceiro Brasil. Muitos doadores nossos são compatíveis com pacientes de outros países também. O Sistema Único de Saúde, ele cobre esse transplante, como translado, hospedagem, todo o procedimento técnico para ser realizado o transplante do doador. E a responsabilidade técnica para realizar o cadastro é da Fundação Hemoba, e a identificação desse mapeamento genético de 2 laboratórios aqui na Bahia, que são validados pelo Ministério da Saúde. Olha só que legal, né? Super complexo, né? E muito seguro. Benéfico, e super seguro também. Vamos doar sangue, é um ato não apenas solidário, mas vai fazer bem para todo mundo, né? Para o próprio doador, porque vai conhecer mais da sua própria saúde. E a gente torce para que a gente saia dessas dificuldades o quanto antes. Yara, muito obrigado, assistente social, coordenadora da Hemorrede da Hemoba, Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia. Yara Matos, prazer, viu? Conte sempre com a gente. Jefferson, prazer, Néstor, prazer toda a equipe da tarde. E obrigado, ouvintes, também pela participação. Muito obrigada pelo acolhimento. Bom dia a todos. Igualmente, um bom dia. Agora, 6 minutos para as 8 na tarde, FM.